Bem, eu gostaria de começar explicando que eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, atuo num núcleo de estudos e pesquisas chamado EREIA, e faz muito tempo que eu sou pesquisadora de relações raciais, desde os anos 90. A minha dissertação de mestrado foi uma das primeiras, né, não a primeira, mas uma das primeiras, que debate a diversidade étnico-racial na educação infantil. E lá, quando eu fiz o meu mestrado, o que eu queria era entender o que as crianças da pré-escola, portanto, 4 a 5 anos naquele momento, né, diziam sobre diversidade étnico-racial, como é que elas se autoclassificavam, que debate elas traziam quando nós fomentávamos a reflexão sobre a diferença entre as pessoas. E aí a diferença que a gente abordava, sobretudo, era a diferença da cor. Isso surge não da minha cabeça, mas de uma ação militante. Eu sou do grupo de estudos, do grupo TES, Trabalhos e Estudos Zumbi, que é um grupo do movimento negro, um fundante no Mato Grosso do Sul. E como ativista, eu fui chamada, ativista e professora, eu comecei a ser chamada por escolas que queriam uma ajuda para trabalhar a questão racial com crianças pequenas, porque elas já vivenciavam experiências de racismo entre as crianças. E aí eu começo essa ação ativista quando eu sou indagada, né, solicitada, especialmente, eu acho que é um marco zero dessa ação mais sistematizada, ela se dá numa escola comunitária, que havia uma criança, um menino negro, numa turma, a única criança negra da turma, era uma escola muito importante em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que a gente chama de escolas alternativas, né? Uma escola que tinha uma proposta pedagógica diferenciada, professoras muito capacitadas. E essa professora, que é a minha amiga até hoje, ela muito incomodada com aquilo que estava acontecendo na sala dela, me chama. Eu trabalhava também nessa escola, mas eu confesso, uma ação ativista assim um pouco tímida dentro da escola, embora fizesse o meu trabalho de ativista no movimento social. E aí ela me chama e fala: olha, eu preciso da sua ajuda, porque o que está acontecendo com essa criança é muito ruim e eu estou sem ferramentas para trabalhar, mas eu não posso ficar omissa diante disso. Na escola também estudava a filha de um ativista muito importante do Mato Grosso do Sul, o Jorge Manhãs, que foi inclusive meu grande parceiro nessa elaboração do que eu depois chamei de metodologia para trabalhar a diversidade étnico-racial com crianças pequenas. Bem, eu era jovem, hoje eu tenho 59 anos, né? Mas eu comecei o meu ativismo mais ou menos aos 17, 18 anos, quando eu entrei na universidade. 18 anos, quando eu entrei na universidade. E aí, quando eu já estava, né, na universidade, também dando aula, porque eu fiz magistério, eu recorri ao Jorge Manhãs, que era um mais velho nosso do grupo, também trabalhava na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde eu fiz meu curso de pedagogia, e falei: olha, Jorge, eu estou precisando da sua ajuda. Me pediram ajuda, mas eu preciso da sua, porque eu confiava muito nele como uma ativista do movimento negro. E ele prontamente se colocou à minha disposição e falou: olha, eu vou conversar com uma outra professora da universidade que eu não conhecia, Ana Lúcia Fará Valente, que pode nos ajudar. Então foi muito legal, foi um encontro, né, que produziu algo muito potente, que eu diria que mudou a minha vida do ponto de vista do ativismo, porque eu também me tornei uma pesquisadora. Então, a Ana Lúcia tinha já doutorado em Relações Raciais e também recebeu prontamente
o nosso pedido, e juntos eu fui com a minha expertise de pedagoga, de professora, de crianças, e fomos ajustando as concepções para desenvolver a metodologia. Essa metodologia, ela foi publicada por uma rede de creches de Minas Gerais, que infelizmente eu tinha recebido o material num formato de livro, a coisa mais bonitinha, mas se perdeu nas muitas mudanças que eu fiz. Então, eles sistematizaram, eles usaram a metodologia depois lá em BH, fizeram um livro, foi muito bacana. Mas, enfim, qual era a base conceitual da metodologia? A gente queria provocar discussão com as crianças pequenas para que elas, sobre a diferença étnico-racial, e a partir disso discutir, né, refletir sobre a importância que é ser diferente, reconhecer essa diferença como um valor e não como um problema. Então, a gente trabalhou com 3 momentos na metodologia, isso tudo tentando responder lá a situação concreta que a professora nos pediu. Então, a gente elaborou a metodologia, discutimos e organizamos, sistematizamos. Então, ela viria com o dialogar, a sua base, né, conceitual e teórica era essa, discutir com as crianças a diferença como valor, e essa diferença que nós queríamos enfocar era justamente aquela que estava sendo motivo de constrangimento para uma das crianças da turma, que era a cor da pele. As crianças, quando comiam chocolate ou coisas mais escuras durante o lanche, faziam referência a esse menino, faziam o que a gente antigamente chamava de piada e que hoje tem nome, né? Chama-se racismo recreativo. Bom, aí organizamos a metodologia, que está descrita pela professora Ana Lúcia num artigo da revista Educação em Pesquisa. Agora eu não estou me lembrando, mas depois eu vou pôr o link desse artigo, que na época, gente, ela escreveu, mas eu não sou coautora. É um lamento agora que eu sou professora universitária, né, que eu sei o que significa produção intelectual, eu acho que ela ficou me devendo essa. Eu adoro, a gente sempre teve uma boa relação, mas ela ficou me devendo esse artigo como coautora, porque a elaboração de como ela ia se desenvolver, ela foi muito, né, contou muito com a minha expertise como professora de crianças e o que funcionava com as crianças. Então, eu poderia muito bem ser coautora, e o professor Jorge Manhãs também. Aliás, professor não, Jorge Manhãs era técnico na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bem, aí fizemos essa elaboração que previa 3 fases. A primeira, a gente ia trazer para as crianças surpresa, e as surpresas se relacionavam com esse campo de atração das crianças. As crianças gostam muito de animais, de natureza. Então, nós levamos para elas em uma caixa, né, assim, surpresa mesmo, pintinhos. Não sei se vocês lembram, mas antes era muito comum que a gente visse que pintinhos fossem vendidos em feiras de comida e tal, e os pintinhos eram muito comuns serem vendidos. Eu não sei por que isso, mas era. E aí nós levamos dentro de caixa pintinhos de amarelos, pretos e brancos, e depois flores também de cores diferentes, e o final da metodologia era as crianças se descobrirem. Então, a gente começava com os pintinhos, e olha o que tem nessa caixa, e eles ouviam o piado, e era um acontecimento o trabalho, porque quando eles descobriam os pintinhos, nossa, eles ficavam maravilhados, e aí a gente dava comidinha para os pintinhos, a gente sorteava os pintinhos no final. Não sei se as famílias gostavam, mas as crianças amavam. E
né, com sorteio, aparece, descobre o que que é, o que que vocês estão vendo? Eles iam descrevendo o que eles estavam vendo. Ah, então são pintinhos, como eles são, o que que eles fazem. E elas, as crianças, rapidamente citavam a cor dos pintinhos como um marcador importante de diferença. Então a gente levantava o que que é igual, o que que é diferente neles, e elas apresentavam muito rapidamente, não era necessário muito diálogo para que a cor aparecesse. E depois a gente apresentava flores, rosas em geral. Da mesma forma, uma rosa branca, uma vermelha e uma amarela, por exemplo. E aí elas acertavam também o que estava dentro daquela caixa, descobriam que eram plantas, no caso rosas, e elas também rapidamente faziam um levantamento das semelhanças e diferenças e chegavam muito rapidamente nas cores. E por fim, nós encaminhávamos a dinâmica para que elas chegassem também à conclusão que a outra surpresa que existia éramos nós mesmos. E aí a gente fazia a mesma dinâmica. O que nós temos de igual, o que nós temos de diferente, e as crianças novamente, rapidamente chegavam na questão da cor como uma diferença, um marcador de diferença importante. Isso é muito significativo, porque naquele momento histórico ainda, lá em 93, 92, as pessoas diziam que as crianças não viam cor, né? Não consideravam a cor como um marcador importante, mas a experiência da professora estava dizendo que as crianças consideravam sim a cor como um marcador importante de diferença e usavam esse marcador para hierarquizar as relações entre elas, no caso do menino negro e as crianças brancas. Havia também um marcador de classe, neste caso específico, porque o menino ele era filho de uma das trabalhadoras da escola que não era professora. Uma pessoa incrível, maravilhosa, que tinha uma ótima interação com as crianças, diga-se de passagem, mas esse menino, né, ele tinha também um atravessamento, um marcador de classe que também produzia talvez um certo afastamento entre as crianças e ele, porque as experiências que essas crianças traziam era experiência de classe média. Não era média alta, mas de classe média. Bem, feito esse processo, foi muito bem sucedido. As crianças rapidamente chegavam ao marcador de cor como um marcador importante de diferença e a gente conseguia conduzir essas reflexões para um campo do valor. Bom, é tão importante, né, que os pintinhos têm diferentes cores, que as flores têm diferentes cores, que as pessoas também tenham diferentes cores. E isso não coloca ninguém numa situação de melhor ou de pior. Essa experiência foi repetida em várias instituições. Eu continuei sendo chamada para trabalhar em outras escolas, e aí comecei a desenvolver essa experiência, essa metodologia também em outras escolas. Lá onde eu trabalhava, o relato da professora foi que as crianças, de fato, passaram a olhar o marcador de cor com uma outra perspectiva de valorização. Então, o racismo recreativo foi perdendo força nas interações que elas desenvolviam com essa criança, o que nos deu maior sustentação para continuarmos desenvolvendo esta metodologia. E aí, a professora Ana Lúcia me convidou para fazer o mestrado com ela, avaliando essa experiência. E eu fui fazer o mestrado que esse ano completa, quer dizer, o ano que vem, 2027, completa-se 30 anos deste mestrado. 30 anos que eu venho discutindo relações raciais e infância, especialmente pensando as crianças negras
nesse processo de interação. Então, eu estou muito feliz de poder comemorar esses 30 anos de pesquisa no campo das relações raciais e infância, num momento histórico, estamos em 2026, em que esta questão está, posso dizer, na boca do povo. Porque não era assim. Não era assim em 96, não era assim quando eu entrei na universidade como professora em 2009. Ainda havia aquela impressão ou aquela compreensão, tanto do movimento negro quanto de quem estuda as relações da infância, que esse não era um tema para ser discutido sobre infâncias. A questão racial não cabia dentro da infância. Quando eu defendo a minha dissertação, em 96, 97, a Eliane Cavaleiro, que é uma grande amiga, também defende em São Paulo uma dissertação que vai mostrar que há uma distribuição de afeto diferente na interação de professoras e crianças negras e brancas. E, obviamente, pelo racismo que se institui no Brasil, as crianças negras recebem menos afeto que as crianças brancas. Então, foi um momento muito importante, histórico, para este campo. E aqui eu tenho, né, a minha dissertação, que eu quero comemorar aqui com vocês. Eu vou republicar essa dissertação. E nesse processo... então, quando eu vou desenvolver a pesquisa, a gente inclui duas outras etapas que não estavam presentes. A primeira foi o desenho, então as crianças começam desenhando a si mesmas e tentando, e nós que estamos coordenando o processo, tentamos que elas identifiquem esses marcadores, né, de físicos no desenho, e tem coisas interessantíssimas. As crianças negras não se desenhando como pessoas negras, né? É possível capturar o processo de branqueamento das crianças no desenho. E a gente inclui um livro. E qual é o livro? Eu estou falando em 95, 94, 95. O livro Menina Bonita do Laço de Fita. E agora, recentemente, nós tivemos uma polêmica que muitas pessoas que acompanham a discussão de relações raciais e literatura acompanhou. A autora, Ana Maria Machado, ela participa do Roda Viva, e esse tema aparece, porque ao longo do tempo, o movimento negro e as pesquisadoras de relações raciais e literatura fazem críticas ao livro Menina Bonita do Laço de Fita. Críticas muito pertinentes, que quando eu faço a pesquisa, eu indago a editora do livro sobre essas críticas que são levantadas pelas pesquisas e pelo movimento negro. Uma delas é a comparação da menina com um animal, o fato da autora usar a palavra mulata para se referir à mãe, porque já naquele momento, em 94, nós tensionávamos essa perspectiva do uso dessa palavra inadequada para se referir às pessoas negras. A autora, ela diz no programa que ela não entende por que o livro sofre essas críticas. Eu não estou autorizada, porque naquele momento da pesquisa eu não solicito a ela autorização para publicar o e-mail. Mas ela me responde o e-mail de forma muito carinhosa, muito atenciosa, devo dizer. E ela vai ponderando essas questões que estão postas lá. Então, eu estou dizendo isso só porque no vídeo, lá no programa, ela diz que ela não sabe por que ela tá sofrendo as críticas. Então, assim, bom, saber ela sabe, porque desde aquele período ela foi indagada por mim como pesquisadora sobre as críticas relativas ao livro.
Ok, eu sou muito amiga de quase todas as pessoas hoje que pesquisam literatura e relações raciais, e sempre assumo essa posição de que eu concordo com várias críticas ao livro, eu não uso mais ele, porque eu acho, não, tenho certeza, há outros livros hoje que atendem melhor o que a gente quer quando a gente usa a literatura de temática da cultura afro-brasileira e africana para valorização da representação negra na literatura. Então, que o Sandy Oliveira, eu mesma, Valdete Tristão, Fátima, outras autoras hoje atuais já trazem uma literatura que nos dão conta muito melhor, ou seja, sem os problemas que o Menina Bonita do Laço de Fita apresenta. Mas eu precisava dizer um pouco isso para vocês, porque eu vou republicar, na verdade, eu vou publicar a minha dissertação comemorando os 30 anos de pesquisa em relações étnico-raciais e infância. Eu acho que é um marco muito importante, eu estou muito feliz de ter chegado nesse momento histórico, podendo dizer que aquelas pesquisadoras que lá no fim da década de 90 já traziam o tema das relações raciais e infância, hoje não sei se nós somos reconhecidas, porque ainda falta muito, eu acho, para que o campo da infância nos considerem como pesquisadoras da infância. O movimento negro já nos considera pesquisadoras de relações raciais e infância, mas o campo da infância ainda não nos considera pesquisadoras de infância. Então, apesar disso, é cada vez mais presente o debate sobre a importância de, logo, no berço, no berçário, na creche, a gente trazer o tema das relações étnico-raciais para as nossas práticas pedagógicas. Isso é muito legal. Às vezes faço palestras, falo, eu vivi para ver isso, porque é um marco importante. Então, aguardem, eu vou publicar do jeitinho que ela está. Lá tem o Menina Bonita do Laço de Fita, e eu espero que os meus pares não me cancelem por isso e compreendam, o momento histórico no qual ela foi produzida. A ausência de algumas categorias importantes para o debate hoje, que é a branquitude normativa, por exemplo, que eu já orientei dissertações que tratam disso, mas que naquele momento eu não tinha essas ferramentas nem essas categorias. Porém, eu tenho certeza que o meu trabalho, a minha pesquisa, é uma contribuição ímpar para esse debate. E eu espero que vocês gostem desta publicação que me foi provocada por um colega da Rede Beige, de pesquisadoras negras em infância, o meu colega Otávio, que falou, você tem que trazer para o público a sua dissertação, porque, gente, nem digitalizada lá no meu programa ela foi. Então, eu fiquei bem animada, recuperei a dissertação original e vou colocá-la a público. Muito obrigada por terem me ouvido, espero que eu seja muito bem recepcionada nesse movimento que eu quero fazer de republicação, de publicação da dissertação e também de inauguração de um momento de debate mais contínuo, formal, nas redes sociais sobre educação para as relações étnico-raciais e diversidade étnico-racial na infância. Um beijo, gente. Até mais.